Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém. Glória a Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Muitos estão felizes com Jesus? Amém. Deus é fiel. Não podemos desagradá-lo. Quero agradecer a Ele por mais uma live aqui, campanha, propósito com Deus, amém? Vocês que estão assistindo, quero agradecer a todos que entrarem na live, amém? Glória a Deus. Daqui a pouco meu amigo missionário vai estar entregando a palavra do Senhor. Que Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Já entra aí, varão. Deixa Deus te usar aí, vaso. Amém? Deixa o céu descer, deixa o céu te tocar nessa hora. O João daqui a pouco está entrando. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Rei da glória. Aleluia. Estamos aqui para adorar o Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o momento certo. Deus sabe o momento certo para nos abençoar. Vou louvar rapidamente dois e já passo, vou entregar uma palavra, já passo para o meu amigo João, que está cantando bem. Somos bênçãos na mão do Senhor. Nós somos, aleluia, vasos, lágrimas. Aleluia. Estou fazendo essa live e tocou no meu coração. Já faz muito tempo que eu estava querendo essa live. Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. Ele mexe. Ele tem a chave da porta para abrir. E também sabe a senha do nosso coração. Vai entrar nos nossos corações. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que pode estar. Eu aprendi a adorar pelo fim. Ele vence somente dele, mas ninguém. Seja Deus sincero, Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, se deixar. Você Deus, sendo exame. Ele é Deus, curar meu corpo. Ele é Deus, se tudo é certo. Ele é Deus. Pelo que ele faz, pelo que ele
que houver, sempre será. Deus quiser, Deus não quiser. Ele é Deus, é porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, abre o povo. Continua sendo Deus. Deus é. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele dá glória. Mas daqui a pouco, funcionários vão estar na entrada. Vamos aqui. Gosto muito dele. Estou roubando. Sinto Deus agir.
glória está passando. O teu perfume, o teu espírito. Esse glória está passando. O seu perfume, os majestosos, eu me prostro a ti. Crescendo em glória, está passando. Sinto o teu perfume, o teu espírito. Jesus majestoso, mais um, mais amado. Aleluia. Rei da glória. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Santo, santo. Tu és santo. Glorioso. Aleluia. Jesus é bom. Maravilhoso. Aleluia. Aleluia.
Deus é fiel. Amém? Pode entrar, mano. Pai do Senhor Jesus, varão. Glória. Pai, Senhor, mano. Glória. Vai louvando aí. Vai estar no mistério aqui. Terra. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Rei dos reis. Rei dos reis. Só Ele é. Glória a Deus. Vamos dar lugar. Aleluia. Dá lugar. Deixa Deus falar. Deixa Deus usar. Glórias a Deus. Oh, Louva aí, varão. Louva aí. Candarás. Rabachore mandaravassúria. Recalaxerrema. Andarás. Candarás. Espírito Santo de Deus. A presença de Deus aqui. Alabaxéria. Oh, aleluia! Espírito Santo da verdade. Espírito Santo, oh meu Deus, venha ao encontro, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus das nossas vidas. Nós iniciamos, ó Pai, esta live, Senhor. Nós entoamos os louvores, meu Pai, somente para Deus, somente para Ti, Senhor, que é digno, Pai, de toda honra e de toda glória e de todo louvor, meu Deus. Vai contemplando, ó Pai, os louvores, Senhor. Vai contemplando, ó Pai, cada palavra, meu Pai, que o Teu Espírito vai testificar, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós abrimos esta live, ó Pai, Senhor, com uma cobertura, ó Pai, debaixo dos céus e da terra, meu Pai, como instrumento, ó Pai, divino e precioso, meu Deus, diante das Tuas mãos que são santas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós entramos nessa live, meu Pai, com a convicção, meu Pai, com a certeza, meu Deus, que pessoas vão ser impactadas, que pessoas vão ouvir, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para falar para o Brasil, aquilo que o Senhor tem para falar para as nações, aquilo que o Senhor tem para falar para os pastores nessa noite. Quem foi morto? Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Santo, santo Ele é. Oh, glória. Aleluia. Santo dos santos. Rei dos reis. Maravilhoso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Rei e adivino. Confiação, louvores ao Rei do bem, és tudo para mim, eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao teu trono. Maravilhado, extasiado, eu fico ao teu nome. Louvores, honra e glória, força, poder, pra
Aleluia. Deus vai dar a vitória para nós. Já vamos dar a vitória. Deus já deu a tua vitória. Glórias a Deus, irmão. Glórias a Deus. O impedimento está forte, mas Deus é maior. Glória a Com Deus. certeza. Glória a Deus. Só serve na frente, irmão. Vai deixar uma palavra aí? Então, deixa uma palavra aí para nós aí, Guto. Glórias a Deus. Eu tô aqui no monte, gente. A paz do Senhor Jesus para quem tá entrando. Deus abençoe. Glória a Deus. Agora eu sei que tá a tela preta, tá no monte. Tô no monte aqui, varão. Deixa a palavra para nós aí. Glória a Deus. Irmãos, vai tremer, irmãos. Vai tremer. Deus tem uma palavra para a tua alma. Deus, ele quer falar nessa noite. E nós vamos deixar Deus falar nessa noite. Ô, glória. Aí sim. Glória a Deus. Provérbios 3. 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Glórias a Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não escrito no teu entendimento. E aí, irmão? E Deus está falando aqui, ó, que Salomão, né? Glória a Deus. Devemos confiar cada dia mais no Senhor. Glórias a Deus, é verdade, Jesus. Dá sabedoria e dá unção e dá tudo para nós. E nós somos É dessa maneira, mano. ingratos, temos que agradecer mais. Glórias a Deus. Fala, Jesus. Dessa maneira. O homem que confia no seu próprio braço não vai para frente, sabe, João? Glórias a Deus, é dessa maneira, mano. Passou. Recalabacé. Derrama, Jesus, a glória. Eita! Ó no começo, filho meu, não te esqueças da minha lei e do teu coração. Glórias a Deus. Mandamento. É forte, irmão. Temos que guardar os mandamentos onde a gente for, mano. Glórias a Deus. E descansar. E tema Isaías 40:10 fala: não temas, estou contigo. Amém? Amém. Pode deixar. Vou orar por você, irmão. Senhor Deus, Pai querido, amado Senhor. Estou aqui, Pai, para agradecer, Pai, em nome de Jesus. Uma live, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, estou grato por isso, meu Deus. Por estarmos aqui, Pai, agradecendo, adorando, glorificando o teu santo nome, Pai. Visita o coração do João nesse momento. Usa a vida dele da sua forma, da tua maneira, não seja dele, seja do seu Santo Espírito falando no coração dele para falar no nosso, meu Pai. Pai, faça o teu fogo descer aqui, meu Pai, como todas as lives, Pai. Igual o Senhor, aleluia, deixou, Pai, para nos capacitar todos os dias. Então, em nome de Jesus, abra a porta do coração e da palavra. Em nome de Jesus. Deixa Deus usar. Aleluia.
Pode ir, irmão. Pode entregar. Aleluia. Rei da glória. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Rei da glória. Aleluia. Deus é fiel. Está com problema aqui, mas Deus já resolveu, eu creio. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia, Pai. Põe tuas mãos, Jesus. Põe tuas mãos. Glórias a Deus, meus irmãos. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Para quem não me conhece, Amém. sou o missionário João, estou aqui. Aleluia. Glória, glórias, glórias. Santo, 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 Pai. Põe tuas mãos, Pai. Põe tuas mãos, meu Pai. Aleluia. Põe na mão, aleluia, do teu servo também, meu Pai. Visita, meu Pai, aquilo, Pai, que está impedindo, meu Pai. Visita, meu Pai. Aleluia, Jesus. Rei dos reis, Rei da glória. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo. Glórias a Deus, meus irmãos. Rei da glória. Glórias a Deus. Faz um fundo aí, varão. Faz um fundo aí para nós no violão aí. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Tá difícil. Mas Deus é. Tem uma lanterna para iluminar você? Hã? Uma lanterna para iluminar aí? Nossa, varão. Pior que não tem, varão. Amém. Deixa... Mas dá lugar. Dá lugar aí. Glórias a Deus. A palavra que eu vou deixar para os irmãos, ela está até no tema, a qual o Guto colocou aí na live, né? Postou a foto minha, dele aí, com o nome da igreja, né? E a live aí, o horário que ia se iniciar a live, né? E eu fiquei vendo uma palavra que se encontra em 1 Pedro, né? E me chamou muita atenção, varão. Me chamou muita atenção porque Deus me deu uma palavra, sabe? Uma palavra a qual vai mexer muito com pastores, vai mexer muito com aqueles que acham que é alguma coisa, que acham que é alguma coisa sem Deus, que acham que é tendo Deus, só que na verdade eles não entendeu e compreendeu o que Deus verdadeiramente quer deles. Glórias a Deus. E essa palavra me chamou muita atenção. E eu peguei base nela para pregar nessa noite, deixar uma palavra para os irmãos. Se encontra em 1 Pedro, irmãos. Abra sua Bíblia, você que está com sua Bíblia. Porque eu sei que tem uma pessoa assistindo a gente, Guto. Tem uma pessoa assistindo a gente. Sabe por quê? Porque a gente talvez não tem status. A gente talvez não tem fama. Talvez nós não somos conhecidos no YouTube. Talvez nós não somos conhecidos na TV ou até mesmo, não sei. Mas tem uma pessoa, tem uma alma assistindo a gente. Glórias a Deus. Pode ser uma, e eu dou glória duas, a Deus 3. por isso. Sabe por quê? Eita, Deus, aleluia. Porque Deus falou assim, aonde estiver um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei. Deus não falou assim, ó, aonde tiver multidão,
Aonde estiver uma multidão, eu estarei. Não. Deus, ele falou, aonde estiver um ou dois, em meu nome, eu estarei convosco. Aleluias. E eu tenho uma palavra nessa noite. Glórias a Deus. Essa Aleluia. palavra se encontra em 1 Pedro. 1 Pedro, no seu capítulo 2, versículo 15, diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a Aleluia. todos. Eita Honrai a glória. todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei, glórias a Deus. Honrai ao Aleluia. Rei. O primeiro louvor que você louvou, Guto, glórias a Deus. Rei dos Reis. Louvai e engrandecer, honrai ao Rei, glórias a Deus. Eu acho muito Aleluia. bonito isso, varão. Eu acho muito bonito isso, sabe por quê? Porque Deus, ele vem falando nessa noite, varão, glórias a Deus. Deus, ele vem falando Aleluia. nessa noite acerca do quê? Acerca da obediência, varão. Da obediência a Deus. A palavra de Deus vem dizendo em 1 Pedro, a obediência a Deus, honrai ao Rei, glórias a Deus. E eu entendo, varão, com essa palavra, que, sabe, muitos hoje estão já perderam, varão, a essência do amor, Sim. a essência do verdadeiro amor, o amor É verdade. fraternal, varão, o amor fraternal, varão. Já perderam esse amor, varão, Verdade. entendeu? A essência. E Deus, ele colocou no meu coração uma palavra que se encontra no livro do Gênesis, bem no início, varão. Bem no início, bem antes do Gênesis até mesmo. Mas eu quero falar um pouco hoje sobre o Jardim do Éden, varão. Sabe por quê? Glória a Deus. Aleluia. É forte. Glórias a Deus. Pai, Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê, varão? Porque Lúcifer, vem dizer que, livro de Melquisedeque, vem dizer que Lúcifer, ele era um ministro do louvor. Lúcifer, ele era um dos anjos mais belos, um dos anjos mais, sabe, um dos anjos mais formosos que Deus tinha criado nos céus. Mas a história vem dizer que Lúcifer, pela soberba, ele deixou a soberba tomar conta da vida dele, deixou a soberba tomar conta do ser dele. E vem dizer que Lúcifer, ele quis e criou um governo, esse governo que ele chegou até Deus e falou: Senhor, eu tenho conhecimento da luz, mas eu quero também ter o conhecimento das trevas. E Deus vem dizendo que não ia ser possível dar aquele conhecimento das trevas para Lúcifer. E a história vem dizer que então o anjo Lúcifer se entristeceu, abateu-se o teu coração, mexeu-se com a tua face. E diz então a história que Deus, ele ficou muito triste de ver Lúcifer, o anjo que ele tinha criado, pedindo aquilo para ele. E vem dizer a história mais ainda, varão, que após Lúcifer ter pedido aquilo para Deus, vem dizer que ele até se arrependia. Ele até se arrependeu, mas ao mesmo tempo, a soberba, o ego dele era tão grande, varão. O ego dele era tão grande que ele não conseguia controlar aquilo. Ele não conseguia controlar aquilo, varão. Então o ego dele, varão, deixou tomar conta dele. Ele acabou, mesmo na obediência, porque Deus não tinha permitido, mesmo na obediência, ele conseguiu criar esse governo, que a luz e as trevas ia se juntar. Só que Deus, vendo aquela situação, Deus falou: basta, chega. Deus colocou um basta, varão. E então vem dizer a história que então Lúcifer, ele já estava contaminado,
e acabou contaminando a terça parte do céu. E eu entendo com isso que talvez a gente quer tanto algo, talvez a gente está esperando tanto algo, e talvez está demorando para chegar. Talvez você quer tanto algo, talvez você quer tanto algo, mas talvez está demorando para chegar, ou Deus não quer permitir. Por que Deus não quer permitir? E por que Deus não deixou Lúcifer fazer aquilo? Porque Deus sabia que Lúcifer, ele não ia ter um real autocontrole dentro dele, varão. Infelizmente, mesmo na obediência, a história vem dizer que então o anjo tomou-se e foi, e ainda contaminou a terça parte do céu. Então veio dizer que Deus colocou um basta naquilo. Deus falou, chega. Então Deus trouxe o anjo Miguel e ali foi-se uma guerra entre os céus. E vem dizer que então Lúcifer ele foi expulso do céu. E o nome dele nos céus era Lúcifer mesmo. Mas ele era conhecido também como a estrela da manhã, varão. Como a estrela da manhã. E então Deus falou, hoje você já não mais chamará Lúcifer e nem a estrela da manhã, mas sim Satanás. E então expulsou ele dos céus. Aí Deus falou lá em Gênesis, varão, haja luz. Deus falou apenas uma palavra, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era bom a luz. Glórias a Deus. E eu entendo com isso que o pecado não começou no jardim. O pecado já começou antes do jardim, nos céus, varão. Nos céus. Antes O anjo, pensa comigo, o anjo que via Deus face a face, se contaminou e contaminou a terça parte do céu. Imagina o que eu e você não podemos fazer por ser humano, por ser carne. Tá entendendo, varão? E eu tô dando glória a Deus aqui, eu tô feliz, varão, porque você tá aqui comigo nessa live. Glória a Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, tu és maravilhoso. E vem então dizer que Deus falou, haja luz e houve luz entre as trevas. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Por quê? Porque Lúcifer ele queria criar uma comunhão com as trevas. Só que isso não era possível. Mas Deus falou, eu crio a luz e faço separação entre a luz e as trevas. E por que Deus pensou dessa forma? E por que Deus pensou dessa maneira, varão? Porque Deus tinha um real controle dentro dele. Lúcifer não. É por isso que Deus não deu a capacidade e o poder de Lúcifer ter o conhecimento das trevas. Por conta que Lúcifer, ele não estava preparado e ele não tinha o real controle dentro dele, varão. Entendeu? Então Deus falou, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E eu comecei a entender, varão, glórias a Deus. Eu comecei a entender que após Deus ele ter criado a luz, ter feito separação entre a luz e as trevas, um pouco mais para frente, Deus ele cria agora o homem. Deus criou o homem e a mulher. E vem dizer a Bíblia que antes de Deus criar o homem e a mulher fisicamente, Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher. Glórias a Deus. No seu coração. Deus criou o homem e a mulher no seu coração primeiro, antes de criar eles fisicamente. Glórias a Deus. E diz então que Deus criou o homem primeiro. E falou assim para o homem: tu dominarás entre as aves do céu, e tu terás autoridade e poder sobre eles. Então Deus deu autoridade, Deus colocou autoridade na mão do homem. E vem dizer então que estava o homem no jardim, glórias a Deus.
Deus colocou o homem no jardim, só que Deus olhando para o homem no jardim, Deus falou, não, ele precisa de alguém, ele não pode estar só. Ele não pode estar só, ele precisa de alguém, não é bom que o homem viva só. E Deus colocou uma disjuntora, aleluias. Mas vem dizer então, e Deus pegou, aleluias, o homem do pó da terra e criou ele, aleluias. E da costela do homem se fez a mulher. Glórias a Deus. E vem dizer então que os dois estavam no jardim agora. Só que Deus tinha dado uma ordem para o homem e para a mulher. Do fruto, aleluias, que está no meio do jardim não comerás. Mas das outras árvores, de todos os frutos, comerás livremente, glórias a Deus. E vem dizer, varão, glórias a Deus, que a serpente era um animal mais astuto e mais inteligente do que os outros animais que Deus tinha criado. E vem dizer então que a serpente atentou Eva. E então falou assim para Eva, por que tu não comeste dessa árvore? E ela falou, porque Deus falou que o dia que a gente comer, certamente a gente morrerás. E então a serpente falou assim para Eva, verdadeiramente vocês não morrerás. Mentiu, só que ao mesmo tempo a serpente falou a verdade também, varão. Porque vem dizer que Deus, ele pegou e falou assim para o homem e para a mulher, que se eles comessem daquela árvore que ele falou para não comer, eles iam morrer. Só que ao mesmo tempo Deus também falou que eles iam passar a ter o conhecimento do bem e do mal, varão. Glórias a Deus. Da vassúria. Eles iam ter o conhecimento do bem e do mal, varão. Aleluias. E vem dizer então que a serpente astuta foi adulando, foi soprando, foi oprimindo Eva, e até que então Eva tomou-se do fruto e comeu, glórias a Deus. Mas quando Eva comeu, não se aconteceu nada, varão. Por quê? Porque a autoridade estava na mão do homem. A autoridade estava na mão de Adão, glórias a Deus. E vem dizer que Eva comeu, não aconteceu nada. Mas quando ela deu-se para o fruto para seu marido, aleluias, quando ela deu para seu marido, glórias a Deus, os teus olhos se abriram. E eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal. Glórias a Deus, como Deus tinha o conhecimento do bem e do mal. Só que como eu disse, varão, glórias a Deus, Lúcifer, ele não tinha um autocontrole antes da criação. E o homem também não tinha, aleluias, um autocontrole ainda. E o que Deus fez após os dois pecar, Adão e Eva? Deus pegou simplesmente e falou assim, aleluias, pecaram, erraram, mas aleluias, mas a minha misericórdia entra, a minha misericórdia está de pé, aleluias. E o que Deus fez? Deus pegou, tirou os dois do jardim, varão. A Bíblia diz que tirou os dois do jardim. Deus podia naquele momento ter falado, desça fogo do céu e fulmina os dois. E acabou tudo. Não, a misericórdia de Deus entrou. E quando a misericórdia de Deus entra nas nossas vidas, não há barreira que venha romper o agir de Deus. Não há demônio que venha romper. Não há, aleluias, não há seta maligna que venha, aleluias, parar o que Deus, aleluias, já está, aleluias, agindo, parar aquilo que Deus já está, aleluias, aleluias. Não há, varão, nada que venha querer parar o agir de Deus. Ninguém pedirá o agir de Deus. Aleluias. E então a misericórdia de Deus entrou, varão. E a Bíblia vem dizer que então Deus pegou, tirou os dois do jardim e colocou-se um anjo com uma espada inflamada.
querubins com uma espada inflamada para proteger o jardim. Só que antes de Deus colocar querubins com a espada inflamada, e Deus, após ter tirado os dois do jardim, Deus falou assim para Adão, quando Deus passeava pelo jardim: Adão, Adão, porque fugiste da minha presença? Aonde tu está, Adão? E Adão se escondeu porque seus olhos tinham se abrido. E agora eles passaram a enxergar o que verdadeiramente eles eram. Agora eles passaram a enxergar e a compreender o que verdadeiramente eles eram, mano. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E uma palavra que eu deixo para nós nessa noite, varão, é que a gente tem que passar a entender o que verdadeiramente a gente é. A gente somos seres humanos. Aleluia. Vivendo uma experiência. Aleluias. Nós somos seres humanos. Glórias a Deus. Mas nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Glórias a Deus. Já parou para pensar nisso? Nós somos seres celestiais, vivendo uma experiência humana nesta terra. Nós estamos aqui de passagem, tudo vai ficar, mas o que vai prevalecer é o amor, o que vai prevalecer a alma, o que vai prevalecer a Bachore Kelemarassúria Choremaracia. Aleluias, é a intenção dos nossos corações. O que vai prevalecer, Guto, aleluias, não é um bom carro, não é uma boa casa, não é muito dinheiro, mas o que vai prevalecer, glórias a Deus, é a simplicidade e o amor, glórias a Deus, que nós temos por Deus, primeiramente, e depois ao próximo, glórias a Deus. Você está entendendo, varão? E vice-versa, o amor ao próximo e o amor a Deus. Porque quando nós temos amor ao próximo, nós estamos amando a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós estamos amando ao próximo. Glórias a Deus. Por quê? Porque a palavra diz que Deus falou: tive sede e não me deres de beber. Tive fome e não me deres de comer. Glórias a Deus. Às vezes tem um mendigo no meio da rua, aleluia, passando fome, precisando de alimento. E a gente passa e não dá nada para ele, aleluia. Às vezes tem, aleluia, uma pessoa enferma, aleluia, necessitando de uma oração, a gente não vai e ora por ela, glórias a Deus. E às vezes testando a nossa fé e a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque o inimigo nos cega. O inimigo, ele quer nos deixar cego, mas Deus, ele abre a nossa visão. Deus, ele nos dá a direção. Glórias a Deus. E eu já encerro, varão. Eu já encerro. Deus então tirou os dois do jardim e colocou querubins com uma espada inflamada. E eu vejo que foi como sinal de arrependimento. Por quê? Porque Deus se arrependeu de ter criado o homem. A Bíblia vem dizer. Só que ao mesmo tempo, Deus viu que era a sua maior criação. E então Deus pega e fala para os dois: sai um pouquinho do jardim, sai um pouquinho do templo, sai um pouquinho da casa, lá Bachore Manavácia. Só que antes de Deus falar para os dois sair, Deus pega e fala assim: serpente, por conta disso, aleluias, que tu fizeste com a mulher, tu vai rastejar sobre a terra, tu vai se alimentar do pó da terra, e a mulher vai sofrer dor de parto, e o homem vai trabalhar, aleluias, e vai se sustentar do seu suor. Então cada um teve uma consequência pelo erro, pelo ato de pecar que foi feito naquele lugar. Só que ao mesmo tempo a misericórdia de Deus estava sobre eles. A misericórdia de Deus era muito maior, bem maior do que nós podemos imaginar. E eu começo a entender, varão. Eu começo a entender que então Deus falou para eles: apenas sai daqui e eu vou lavrar a terra. E quando se fala de terra,
Se Deus criou o homem do pó da terra, se a Bíblia diz que Deus vê a gente como barro, que Deus pega o barro, o olheiro pega o barro e vai fazendo vaso, vai moldando vaso, até ficar no ponto bom. Glórias a Deus, para que ele venha derramar azeite. Glórias a Deus. Eu entendo então que quando se fala a Bíblia também que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, não é esta terra que eu e você estamos pisando, não é esta terra que eu e você estamos firmados, não, mas esta terra que Deus está falando somos nós. A terra simboliza nós, por quê? Porque Deus fala para Adão e Eva: vocês saem do jardim e eu vou lavrar a terra. Ou seja, vocês saem do jardim e eu vou purificar vocês. Vocês saem do jardim, aleluias, e a minha misericórdia entra e eu vou transformar vocês. Vocês saem do jardim, glórias a Deus, e a minha misericórdia entra sobre a tua vida, sobre a tua alma, para quando vocês voltar. Porque diz que Jesus, ele vai nos dar, vai tomar da árvore da vida e nos dar para saltar para a vida eterna. Ou seja, Jesus falou: aquele que vem a mim e a meu Pai que está nos céus, aquele que é reconhecido por mim e também pelo meu Pai, ou vice-versa, que é conhecido pelo meu Pai e por mim, esse terá a vida eterna. Aquele que crê em mim não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Vai ter vida e vida com abundância. Glórias a Deus. E então Deus colocou um anjo, varão, ali, com a espada inflamada, como sinal de que um machucado foi aberto. Quando nós temos uma ferida e nós não tratamos da ferida, essa ferida se inflama. E ela, se for uma ferida, não sei, dependendo do lugar, ela se alastra pelo corpo todo, toma conta do corpo todo. Mas eu entendo que Deus colocou um anjo com a espada inflamada no jardim, 24/48, ele vigia o jardim do Éden. Ninguém entra, ninguém sai. E eu encerro aqui, varão. Glórias a Deus. Eu entendo, então, que Deus falou assim: eu tiro vocês do jardim. Eu tiro vocês da minha casa, do meu templo. Coloco a igreja como hoje. Muitos estão saindo da igreja. Aleluias, amada ceia. Oh, aleluias. Muitos estão saindo do templo. Mas talvez não é porque a pessoa quer sair. Talvez é porque, aleluias, Deus abriu a visão dela e ela está vendo tanta coisa errada, tanta bagunça, lavachore, calabaraceia, aleluias, que o Espírito Santo não tem como trabalhar na vida dela no local, aleluia, aonde, glórias a Deus, aonde está contaminado, aonde está, aleluias, contaminando a alma dela por conta dela já não ter força para caminhar. Por conta do quê? Por conta, aleluia, de estar vendo o que Deus está revelando para ela e não poder fazer nada. Por quê, varão? Aleluia, agora eu entro aonde que Deus colocou no meu coração para falar nesta noite. Agora eu entro, aleluia, para falar o que Deus quer falar nessa noite. Porque pastores não têm deixado Deus falar como bem quer falar. Aleluia, os pastores estão calando a boca de Deus. Calavachore manas. Aleluia, Deus, aleluias. Pastores têm calado a boca de Deus, varão. Mas como você fala isso, pregador? Como você fala isso, missionário João? Você tá ficando é doido? Eu tô ficando é doido mesmo, varão. Sabe por quê? Porque, aleluias, hoje em dia eles estão falando o que eles querem falar, varão. Aleluias, eu estava vendo no YouTube esses dias, varão. Estão criando sermões, varão. Como criar um sermão para pregar? Olha que coisa... Como criar um sermão para pregar?
Não estão pregando o que Deus está mandando. Não estão falando o que Deus quer falar. Por quê? Porque estão falando assim, hoje eu vou pregar um sermão para minha ovelha. Hoje eu vou pregar um sermão. Hoje eu vou falar isso. Hoje eu vou falar aquilo. Entendeu, varão? Tem um ministério aqui, precisamos de um ministério, precisamos de um pastor, precisamos, varão. Mas primeiramente temos que entender e compreender que há um só Deus e há um só Espírito Santo e há um só Senhor, aleluias. Ele é o bom pastor, Jesus, ele é o bom samaritano, Jesus, ele é o bom pastor, porque ele deixou as 99 para ir atrás de uma. Ele deixou as 99 para ir atrás da que se corrompeu, para ir atrás da que se perdeu. Oh, glórias a Deus. E eu entendo, varão, que esse é o bom samaritano, que esse é o bom pastor, a qual deixa as 99, aleluias. Aí eu estava conversando com o profeta de Deus, eu falei, Jesus deixou as 99 e foi atrás de uma que se perdeu. Oh, a misericórdia de Deus como é, o amor de Deus como é. Aí o varão olhou assim para mim e falou, mas as 99 não tinha como se perder, porque elas estavam num lugar cercado, elas estavam ali, glórias a Deus, num lugar de cobertura, aleluia, vamos dizer assim. Mas eu entendo, varão, mesmo que elas estavam, aleluia, cercadas, e uma só se perdeu, Jesus foi atrás da que se perdeu. Eu entendo que mesmo elas estando cercadas, por dentro elas estavam perdidas, por dentro mas elas estavam sem direção de Deus, por dentro elas estavam sem Deus, mas aquela que se perdeu, glórias a Deus, Jesus falou, eu vou atrás da que se perdeu fisicamente, porque espiritualmente, aleluias, ela está, aleluias, numa comunhão comigo, glórias a Deus, e a Bíblia vem dizer que então Jesus deixou as 99 e foi atrás da uma que se perdeu. Aleluia. Você está entendendo, varão? Aleluia. Estão calando a boca de Deus. Estão calando a boca de Deus. Mas Deus está falando para este Brasil nesta noite. Elemasúria, recomeneverava xeremanacomenerebaia, remachonteremanasúria, choremanácia. Deus está falando para as nações nessa noite. Se for possível, eu uso uma jumenta, como eu já usei na Bíblia. Se for possível, eu uso o traficante na biqueira. Se for possível, aleluias, eu uso, aleluias, o mendigo que está na rua. Mas a minha voz não vai se calar. Aleluias, a minha voz não vai se calar. Glórias a Deus. Você está entendendo, varão? Está entendendo, irmãos? O que Deus quer do Brasil, o que Deus quer dessa nação, é que deixam Deus falar como quer falar. Porque a ovelha, aleluias, a ovelha não é do homem. Glórias a Deus, vou deixar bem claro aqui. Você é pastor, você é pastora. Amém, glória a Deus por isso. Mas entenda e compreenda que o pastor de verdade, o dono das ovelhas é Jesus de Nazaré. O dono de todas as ovelhas, o nosso rei, o grande eu sou, ele é o bom pastor e dono das ovelhas, não é um homem. Nós somos apenas instrumentos de Deus e devemos orar, devemos clamar para se gerar uma solução direcionada por Deus para podermos enxergar e compreender o que Deus verdadeiramente quer de nós. Glórias a Deus. Porque como eu disse, varão, e Deus está falando nessa noite, que muitos estão calando a boca dele, mas Deus, você vai ver, varão,
Você vai ver, varão, a geração de jovens que Deus está levantando nessa terra. Deus já está levantando uma geração de jovens, glórias a Deus, que vai pregar a palavra de Deus como nunca antes tem ouvido. Aleluias, porque Deus tem sede de falar como Ele quer falar de verdade. Deus, Ele tem sede de falar como Ele quer falar, varão. Porque, aleluias, o homem tem tomado, aleluias, aleluias, um direcionamento pelo ego dele, pelo eu dele, mas não tem deixado Deus falar como quer falar. Glórias a Deus. E eu provo na Bíblia, varão. Eu tenho a base e a fonte de tudo que está saindo da minha boca aqui. Glórias a Deus. E essa palavra, varão, que eu deixo para os irmãos nessa noite, eu creio que Deus, Ele já falou aos nossos corações. Eu já também recebi um renovo de Deus aqui, senti muito a presença de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, varão. Glórias a Deus. Por isso que a palavra... Deus abençoe, profeta. Amém. Deus abençoe, Guto. Vou fazer uma oração aqui, varão, para encerrar. Glória a Deus. Deus abençoe, varão. Deus é contigo. Continua nessa tua força. Vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa tua força. Aleluias. Vai nessa tua força. Glórias a Deus. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por cada vida, meu Pai, cada alma, Senhor, que entrou, ó Pai, nesta live, que eu vi um pouquinho, ó Pai, daquilo que o Senhor queria falar ao coração, ó Pai. Ah, Senhor, não somos famosos, ó Pai, não temos status, meu Deus, mas nós temos a presença, ó Pai, nós temos, aleluias, o bom vinho, que é a alegria, meu Pai, nós temos o anseio de fazer com amor a Tua obra, de fazer com amor o Teu ID, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu profetizo sobre a vida do Guto, meu Pai. Aleluia, que o céu se abre hoje a favor da vida dele, da casa dele, da família dele, da esposa dele, meu Pai. Hoje o céu se abre a favor da vida dele, meu Pai. Porque eu creio, meu Deus, aleluias, que o Senhor tem algo já grande preparado. Aleluias, para aleluias, aleluias, proporcionar sobre a vida do teu filho, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu profetizo e declaro sobre a vida dele, ó Pai, porque teu é o reino, a glória para todos sempre. Amém, ó Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço aos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco, em nome de Jesus. Deus abençoe, profeta. Dá um glória na vigília amanhã, hein? Glória. Vai ter lá, hein? Vai ter vigília? Vai. Último sábado, né? Então, varão, pior que amanhã eu vou numa vigília também, aí no centro mesmo. Glória a Deus. Amém. Deus vai estar lá, eu creio. Vai benção, deixa para outra ocasião aí. Sim. Deus abençoe, professor. Amém. Tamo junto.